Você já percebeu como algumas das pessoas mais sábias que você conhece falam muito pouco? Parece que elas não se esforçam para chamar atenção, não tentam ganhar discussões e, mesmo assim, sempre são ouvidas e respeitadas. Agora pare e pense. Já aconteceu de você estar em uma conversa acalorada e, de repente, alguém simplesmente parar de falar e apenas observar? O silêncio dessa pessoa mexe com você. Você começa a se perguntar o que ela está pensando, se ela discorda, se ela sabe algo que você não sabe. O silêncio tem um peso, um impacto, uma presença. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Jim Rohn, um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal de todos os tempos, entendia esse poder como poucos. Ele dizia: aquele que controla suas palavras, controla sua vida. E é verdade. Em um mundo onde todo mundo quer falar, quem aprende a ficar calado acaba dominando a situação. Mas por que isso acontece? Como o silêncio pode ser uma arma tão poderosa? E mais importante, como você pode usar isso no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais respeitada, mais influente e mais sábia? Hoje, você vai descobrir como o silêncio pode te ajudar a ganhar discussões sem precisar levantar a voz, a impor respeito sem precisar se justificar e a conquistar a atenção das pessoas sem precisar mendigar por ela. Vamos explorar como os maiores líderes e pensadores da história usaram o silêncio como uma estratégia infalível. E no final, você vai aprender técnicas práticas para aplicar isso na sua vida e começar a colher os benefícios imediatamente. Mas antes, quero que você faça um exercício rápido. Pense na última vez que você se envolveu em uma discussão acalorada. Agora, imagine que, em vez de responder no calor do momento, você simplesmente tivesse ficado em silêncio, observando. Como a outra pessoa teria reagido? Será que ela teria ficado desconfortável? Será que teria se sentido insegura? Será que teria começado a se explicar sem nem mesmo ter sido questionada? Se você já passou por algo assim, comenta aqui embaixo. Quero saber a sua experiência. E já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque o que você vai aprender neste vídeo pode mudar completamente a maneira como você se comunica e como as pessoas te enxergam. Afinal, se você quer ser visto como uma pessoa sábia, forte e segura, a primeira coisa que você precisa aprender é a falar menos e observar mais. E agora, sem mais enrolação, vamos direto ao primeiro ponto. Por que o silêncio é uma resposta inteligente? Por que o silêncio é uma resposta inteligente? Imagine que alguém te provoca, tenta tirar você do sério, te insulta ou faz um comentário maldoso. Qual é a sua primeira reação? Provavelmente a vontade de responder, se justificar ou até retrucar com algo ainda mais forte. Mas agora pense, será que isso realmente faz você ganhar a situação? Ou será que, ao reagir impulsivamente, você está apenas dando ao outro exatamente o que ele quer? Jim Rohn costumava dizer: reagir sem pensar é dar poder ao outro sobre você. O silêncio, por outro lado, é uma escolha consciente. Quando você não responde de imediato, você tira do outro o controle da situação. Ele não sabe o que você está pensando, não sabe como você está se sentindo e, principalmente, não sabe o que esperar de você. Isso cria um desconforto psicológico enorme no outro lado. Quer um exemplo? Imagine um debate entre duas pessoas. Uma delas fala sem parar, tenta impor sua opinião, se exalta. A outra escuta atentamente, sem pressa, sem se abalar. Quem parece estar no controle? Quem parece mais seguro? Quem gera mais respeito? Exatamente. O silêncio pode ser sua maior prova de força. O que acontece quando alguém está discutindo e a outra pessoa simplesmente fica calada? O falante começa a tentar preencher aquele vazio. Ele se perde, repete argumentos, fica nervoso e muitas vezes acaba até contradizendo a si mesmo. O silêncio faz o outro refletir e muitas vezes desmonta completamente o ataque. Agora me diz, você já ficou em silêncio em uma situação tensa e percebeu o impacto que isso teve? Se sim, comenta aqui embaixo.
Quero saber sua experiência. E olha só, se esse conteúdo já está fazendo você enxergar o silêncio de uma maneira diferente, deixa o like no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos poderosos para você. Agora que você entendeu que o silêncio é uma ferramenta de inteligência, vamos dar um passo além. No próximo tópico, você vai descobrir como o silêncio pode ser uma arma contra o desrespeito e por que ele pode ser a melhor resposta para certas provocações. Silêncio como ferramenta contra o desrespeito. Agora pense em um momento em que alguém foi rude com você. Talvez um chefe tenha feito um comentário sarcástico, um colega tenha tentado te diminuir, ou até um estranho tenha te tratado com grosseria. Qual foi a sua reação? A maioria das pessoas tenta rebater, se justificar ou devolver a ofensa na mesma intensidade. Mas será que essa é a melhor escolha? Jim Rohn dizia algo muito poderoso. Nem todo ataque merece uma resposta. Às vezes, o simples fato de ignorar uma provocação é a melhor maneira de desarmar o agressor. Quando alguém te desrespeita, o que essa pessoa espera? Que você se irrite, que perca a calma, que entre no jogo dela. Mas quando você responde com silêncio, você quebra esse ciclo. Você mostra que não é controlado pelas palavras do outro. Existe uma técnica psicológica chamada extinção do comportamento. Basicamente, isso significa que, quando um comportamento não recebe reforço, ele desaparece. Se alguém te provoca e você reage, você está reforçando esse comportamento. Mas se você não dá nenhuma reação, a pessoa perde a motivação. O silêncio, nesse caso, se torna um escudo contra ataques verbais. E não se trata apenas de ignorar. O silêncio também pode ser usado estrategicamente. Imagine que alguém faz um comentário ofensivo em uma reunião de trabalho. Em vez de responder no mesmo tom, você simplesmente olha para a pessoa, faz uma pausa e mantém o silêncio. Esse momento de tensão faz com que todos ao redor percebam o absurdo da situação. Muitas vezes, a própria pessoa que te atacou começa a se sentir desconfortável, e sem que você diga uma palavra, ela já perdeu a batalha. Agora quero saber, você já usou o silêncio para lidar com uma situação de desrespeito? Se sim, compartilhe nos comentários. Seu exemplo pode ajudar outras pessoas a entenderem o poder dessa estratégia. E claro, se esse conteúdo está te ajudando, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso mostra que você quer mais conteúdos como esse e me motiva a continuar trazendo insights valiosos para você. No próximo tópico, vamos falar sobre como o silêncio pode te ajudar a construir autoridade pessoal e fazer com que as pessoas te respeitem mais sem que você precise se esforçar para isso. O silêncio e a construção da autoridade pessoal. Agora pare e pense. Quais são as pessoas que você mais respeita? São aquelas que falam o tempo todo, tentando se impor a qualquer custo? Ou são aquelas que escolhem suas palavras com sabedoria, que falam menos, mas quando falam todos escutam? Existe um princípio poderoso na comunicação que poucas pessoas conhecem. Quanto mais você fala, menos impacto suas palavras têm. Se você está sempre tentando explicar, justificar ou se fazer ouvir, suas palavras perdem valor. Mas quando você fala menos e observa mais, cada palavra sua se torna mais significativa. Jim Rohn entendia isso profundamente. Ele dizia: quem domina o silêncio transmite força. Quem fala demais perde credibilidade. E isso faz todo sentido. Olhe para os grandes líderes da história. Pense em figuras como Mahatma Gandhi, Steve Jobs ou até Warren Buffett. Essas pessoas não eram conhecidas por falar o tempo todo. Pelo contrário, eram mestres na arte da pausa, do silêncio estratégico, e por isso, cada vez que falavam, o mundo parava para escutar. O silêncio cria um efeito psicológico interessante. Ele faz com que as pessoas percebam que você tem algo valioso a dizer. Quando alguém é constantemente silencioso e de repente decide falar, os outros prestam atenção. Já percebeu como em reuniões sempre há aquelas pessoas que falam sem parar, tentando dominar a conversa, enquanto outras falam pouco, mas quando falam, todos se voltam para elas?
Isso acontece porque essas pessoas aprenderam a usar o silêncio como ferramenta de autoridade. Quer um exemplo simples? Imagine dois chefes. Um deles grita, dá ordens o tempo todo e tenta impor respeito pelo volume da voz. O outro é mais reservado, fala apenas o necessário. Mas quando ele fala, todo mundo escuta porque sabem que cada palavra dele tem peso. Quem você respeita mais? O que grita ou o que impõe respeito pelo silêncio e pela presença? Agora me diz, você já conheceu alguém que tinha essa presença forte, que falava pouco, mas era extremamente respeitado? Se sim, comenta aqui embaixo. Quero saber sua experiência. E claro, se esse vídeo está te ajudando, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre estratégias de influência e poder pessoal. No próximo tópico, vamos falar sobre os momentos em que o silêncio fala mais alto do que palavras e como você pode usar isso a seu favor para transformar qualquer situação ao seu redor. Quando o silêncio fala mais alto que palavras, você já esteve em uma situação em que as palavras simplesmente não eram necessárias? Um momento em que o silêncio, por si só, já dizia tudo? Isso acontece porque o silêncio tem um peso que poucas pessoas percebem. Ele pode ser usado para demonstrar força, gerar reflexão e até desarmar conflitos sem que você precise dizer uma única palavra. Jim Rohn dizia: o silêncio pode ser um grito. Quando bem utilizado, ele transmite mais significado do que qualquer discurso. E isso é verdade. Em momentos de tensão, o silêncio pode mostrar autoridade. Em momentos de tristeza, ele pode demonstrar empatia. Em momentos de dúvida, ele pode criar mistério e prender a atenção de todos ao seu redor. Agora pense em um tribunal. Imagine que um advogado está pressionando uma testemunha, jogando perguntas rápidas, tentando forçá-la a se contradizer. Mas em vez de responder imediatamente, a testemunha faz uma pausa. O que acontece? Todo o tribunal prende a respiração. O silêncio aumenta a tensão. E quando finalmente responde, cada palavra soa mais impactante. Isso não acontece só em tribunais. Em qualquer conversa importante, quando você faz uma pausa antes de responder, você automaticamente ganha mais controle da situação. Você não parece desesperado para falar. Pelo contrário, você passa a impressão de que está analisando tudo com inteligência antes de dar sua resposta. Outro exemplo. Imagine um casal discutindo. Um dos dois está exaltado, falando alto, tentando provar seu ponto. O outro simplesmente escuta, sem reagir, sem se justificar. Depois de um tempo, quem está gritando começa a se sentir estranho. A falta de resposta faz com que ele comece a refletir sobre suas próprias palavras. Muitas vezes essa pessoa acaba percebendo que está exagerando. Tudo porque o silêncio fez ela olhar para dentro. Agora me diga, você já usou o silêncio para fazer alguém refletir? Já percebeu como ele pode mudar completamente o rumo de uma conversa? Comenta aqui embaixo. E claro, se esse vídeo está te fazendo enxergar o poder do silêncio de uma forma diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que fazem diferença na sua vida. No próximo tópico, vamos explorar como o silêncio fortalece sua inteligência emocional e pode ser a chave para vencer qualquer discussão sem precisar levantar a voz. Como o silêncio fortalece sua inteligência emocional? Você já sentiu que foi levado pelo calor do momento e depois se arrependeu das palavras que disse? Talvez em uma discussão acalorada, no trânsito, no trabalho ou até em casa. Isso acontece porque a maioria das pessoas reage a situações sem pensar. Mas Jim Rohn ensinava que o verdadeiro poder está em controlar suas reações. E o silêncio é uma das formas mais eficazes de fazer isso. O que acontece quando você decide não responder imediatamente a uma provocação? Você ganha tempo. Tempo para respirar, tempo para processar, tempo para escolher a melhor resposta, ou até mesmo decidir que nenhuma resposta é necessária. Essa pausa impede que você seja controlado pelas emoções e coloca você no comando da situação. Existe uma técnica chamada regra dos 5 segundos. Sempre que sentir vontade de reagir impulsivamente, espere 5 segundos antes de falar qualquer coisa.
Esse pequeno espaço de tempo pode ser suficiente para evitar arrependimentos e transformar completamente a forma como você lida com conflitos. Agora, imagine uma discussão comum. Uma pessoa está exaltada, tentando te atacar verbalmente. Se você responde no mesmo tom, o que acontece? O conflito escala. Mas se você simplesmente fica em silêncio, mantendo a postura e olhando nos olhos da pessoa, ela começa a se sentir desconfortável. Ela esperava uma reação sua, mas quando essa reação não vem, ela começa a perder força. Em muitos casos, ela própria começa a se acalmar, percebendo que está agindo de forma exagerada. Outro ponto importante: o silêncio também pode ser uma forma de proteção emocional. Muitas vezes, quando estamos tristes, magoados ou frustrados, sentimos a necessidade de desabafar imediatamente. Mas será que todas as pessoas ao nosso redor merecem ter acesso aos nossos pensamentos mais profundos? Nem sempre. Escolher o silêncio pode ser uma maneira de preservar sua energia e evitar que você se arrependa de compartilhar algo com as pessoas erradas. Agora me diga, você já usou o silêncio para evitar um conflito ou para proteger sua paz emocional? Se sim, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a usarem essa ferramenta poderosa. E se esse vídeo está te ajudando a enxergar o silêncio de outra forma, deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo mais conteúdos sobre inteligência emocional e autodomínio. No próximo tópico, vamos falar sobre como o silêncio pode ser uma ferramenta essencial para desenvolver paciência e autocontrole. Duas qualidades fundamentais para quem deseja ter sucesso na vida. Silêncio como forma de autocontrole e paciência. Você já percebeu como as pessoas mais sábias e bem-sucedidas raramente reagem no calor do momento? Elas não explodem de raiva, não se precipitam em decisões e não deixam que as emoções ditem suas ações. Isso não acontece por acaso. Essas pessoas aprenderam a usar o silêncio como uma ferramenta de autocontrole e paciência. Jim Rohn dizia: controle suas palavras e você controlará sua vida. E a chave para isso é simples. Quanto mais você domina o silêncio, mais você domina a si mesmo. Quando você se cala em momentos de tensão, você se dá tempo para pensar, para refletir e, o mais importante, para não agir impulsivamente. Agora, pense na última vez que você perdeu a paciência. Talvez tenha sido no trânsito quando alguém fez algo irritante. Talvez tenha sido no trabalho, quando um colega te provocou. Ou talvez em casa, em uma discussão com um familiar. Se você tivesse escolhido o silêncio, em vez da reação imediata, o que teria acontecido? Você teria evitado um arrependimento? Teria conseguido pensar melhor antes de agir? A verdade é que o silêncio não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, ele é um sinal de força. Ele mostra que você não é controlado pelo ambiente ao seu redor, que você tem domínio sobre suas emoções e que não se deixa levar por impulsos momentâneos. E aqui vai uma técnica poderosa que você pode aplicar imediatamente. A regra dos 10 segundos. Sempre que sentir que está prestes a dizer algo no impulso da emoção, pare. Conte mentalmente até 10 antes de responder. Esse pequeno intervalo pode ser suficiente para mudar completamente sua reação e evitar um conflito desnecessário. Outro ponto fundamental. O silêncio também pode ser uma arma contra pessoas manipuladoras. Muitas vezes, indivíduos tóxicos tentam provocar reações emocionais nas outras pessoas para manipulá-las. Se você aprende a usar o silêncio nesses momentos, você se torna imune a esse tipo de jogo psicológico. Agora me diga, você já percebeu como o silêncio pode te ajudar a controlar suas emoções e evitar arrependimentos? Já experimentou essa técnica em alguma situação? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. E claro, se esse vídeo está te ajudando a entender como o silêncio pode transformar sua vida, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim, você continua recebendo conteúdos que te ajudam a desenvolver inteligência emocional e autocontrole. No próximo tópico, vamos falar sobre grandes líderes que usaram o silêncio como estratégia e o que podemos aprender com eles para aplicar no nosso dia a dia. Histórias reais.
Grandes líderes que usaram o silêncio. Se o silêncio é uma ferramenta tão poderosa, será que as grandes personalidades da história já usaram essa estratégia? A resposta é sim. E os exemplos são muitos. Pessoas que marcaram o mundo entenderam que, em determinados momentos, não dizer nada era a melhor forma de transmitir uma mensagem. Vamos começar com Nelson Mandela, um dos maiores líderes que já existiram. Durante seus 27 anos de prisão, ele poderia ter gastado energia reagindo ao tratamento injusto que recebia. Mas em vez disso, ele escolheu o silêncio. Não um silêncio de submissão, mas um silêncio de observação e estratégia. Ele entendeu que falar sem planejamento poderia ser perigoso, então ele esperou o momento certo para usar sua voz. Quando finalmente teve a chance de falar ao mundo, cada palavra sua tinha um impacto gigantesco. Outro exemplo é Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Ele era conhecido por ser um grande comunicador, mas o que poucos sabem é que seu poder não vinha do tanto que ele falava, mas do tanto que ele sabia ouvir. Ele ficava em silêncio nas reuniões, deixava que os outros falassem primeiro e absorvia tudo. Depois, quando ele falava, sua voz carregava um peso enorme, porque todos sabiam que ele tinha refletido antes de abrir a boca. E o que dizer de Steve Jobs? Ele revolucionou a tecnologia e criou uma das marcas mais valiosas do mundo, a Apple. Mas você já percebeu como ele fazia suas apresentações? Ele usava o silêncio como ninguém. Antes de revelar um novo produto, ele fazia pausas longas, criava expectativa. Fazia as pessoas ficarem em silêncio com ele, esperando o que viria a seguir. Isso aumentava o impacto de cada palavra que ele dizia. Esses líderes entenderam que o silêncio é uma arma estratégica. Ele pode ser usado para construir respeito, para gerar curiosidade e para mostrar que você tem controle sobre suas próprias palavras. Agora pense nisso. Você já viu alguém usar o silêncio para dominar uma situação? Pode ser um chefe, um professor, um amigo. Alguém que, em vez de falar o tempo todo, sabia o momento exato de ficar calado? Comenta aqui embaixo. E claro, se esse vídeo está te ajudando a entender como os grandes líderes usaram o silêncio, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me motiva a continuar trazendo esses ensinamentos valiosos para você. Agora que entendemos como o silêncio foi usado por grandes nomes da história, vamos para a parte mais importante. Como você pode aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, para se tornar uma pessoa mais respeitada e influente? Conclusão: como praticar o silêncio poderoso no dia a dia? Agora que você entendeu o impacto do silêncio e viu como grandes líderes usaram essa estratégia para conquistar respeito e influência, chegou a hora da pergunta mais importante. Como você pode aplicar isso na sua vida? Afinal, conhecimento sem ação não gera transformação. Então, aqui estão algumas formas práticas de começar a usar o silêncio a seu favor, a partir de hoje. A primeira dica é praticar a escuta ativa. Sempre que estiver em uma conversa, resista à vontade de interromper ou responder rapidamente. Em vez disso, ouça com atenção, analise e só fale quando realmente tiver algo relevante a dizer. Isso vai fazer com que as pessoas passem a te respeitar mais, pois perceberão que suas palavras têm peso. A segunda técnica é usar pausas estratégicas. Quando alguém te fizer uma pergunta importante, ao invés de responder imediatamente, faça uma pausa. Esse pequeno intervalo cria expectativa e dá mais impacto à sua resposta. Líderes e comunicadores de alto nível usam essa técnica o tempo todo. Outra dica essencial é não reagir impulsivamente. Se alguém te provocar ou tentar te tirar do sério, pratique o silêncio antes de responder. Isso não significa aceitar desrespeito, mas sim mostrar que você não é controlado pelo calor do momento. Como Jim Rohn dizia, o verdadeiro poder não está na reação, mas na escolha da melhor resposta. Agora, quero que você faça um exercício prático. Durante as próximas 24 horas, tente usar o silêncio em pelo menos 3 situações em que normalmente você responderia automaticamente.
Pode ser em uma conversa no trabalho, em uma discussão em casa ou até em um momento de frustração no trânsito. Depois volte aqui e me conte nos comentários o que aconteceu. Quero saber como essa estratégia funcionou para você. E se esse vídeo abriu sua mente para o poder do silêncio, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar aprendendo estratégias de crescimento pessoal e inteligência emocional. Agora, para continuar sua jornada de evolução, eu recomendo que você assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Nele, eu falo sobre outra habilidade que pode mudar sua vida: o poder da comunicação persuasiva. Então clique agora e descubra como falar menos e influenciar mais.